Bom, como eu disse, essa matéria ela não requer muita conta, ela é muito mais teórica. Então, em geral, as perguntas são bastante fáceis. É, a gente só precisa de um pouco de experiência com outros exercícios para entender do que se trata aquele exercício. Então eu trouxe agora uma variedade. Dessa vez a gente não vai fazer exercícios da Flash. Eu vou fazer uma da FATEC. A obtenção de CO2 gasoso, dióxido de carbono, em laboratório, pode ser feita pela reação entre carbonato de cálcio, sólido, e solução aquosa de ácido clorídrico. Considere os conjuntos de condições experimentais descritas na tabela a seguir. E aí, ele mostra 5 experimentos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Utilizando-se uma certa massa de carbonato e excesso de ácido, obtém-se CO2 mais rapidamente, quando se utiliza o conjunto de condições experimentais descrito em... Bom, ele quer então onde obtém-se o CO2 mais rapidamente. Bom, primeiro vamos olhar para as temperaturas, certo? Eu tenho alguns experimentos que estão a 20 graus Celsius e outros que estão a 40 graus Celsius. É de se esperar, né, pensando em tudo que a gente viu na aula, que o mais quente seja mais rápido. Então, eu já vou começar dando preferência para esses que estão descritos como 40 graus Celsius. Em seguida, concentração. Concentração, esses dois também têm bastante concentração, mais do que esses dois, né? Ó, aqui tem 4 só, esses dois tem 6. Lembrando, a temperatura é para deixar a molécula agitada, e aí mais números de colisões, mais energia nas colisões, então maior a chance dela ser efetiva. Concentração, com certeza mais molécula, então mais número de colisão, porque se você tem mais molécula, você tem mais número de colisão. E por último, e nem por isso menos importante, amostra de carbonato. Um está em pó, outro está em grãos. Pozinho, né? É aquele fininho. Ou seja, é por exemplo o sal, ele está quase em pó, ele na verdade são cristais. Farinha é um pó, por exemplo. Bem fino, bem fino. Agora grãos são do tamanho de, por exemplo, grãos de arroz. Eles são um pouquinho mais graúdos, tal. É de se esperar que o pó, já que ele está mais esfarelado, ele tenha mais superfície de contato. Então, esse daqui passa, esse daqui não. Eu vou ter que a resposta para esse exercício é a alternativa 3. Ou alternativa C. Em seguida, uma questão da UFRGS. As figuras a seguir representam as colisões entre as moléculas reagentes de uma mesma reação em 3 situações. E aí ele dá os desenhos, a gente já analisa eles. Pode-se afirmar que, na situação 1, as moléculas reagentes apresentam energia maior que a energia de ativação, mas a geometria da colisão não favorece a formação dos produtos. Eu não vou ler as alternativas. Na verdade, vamos começar analisando o que está acontecendo em cada situação. Bom, primeiro, nessa situação, eu tenho que isso é o NO2 e isso é um monóxido de carbono. NO2, monóxido de carbono. E aí, aparentemente, eles colidem, só que continua sendo o NO2 e o monóxido de carbono. Vocês podem até reparar aqui, ó. Era desse jeito, continuou desse jeito. Era desse jeito, continuou desse jeito. Eles tiveram uma colisão, mas essa colisão não foi efetiva. Agora, situação 2. Mesma coisa, monóxido e o dióxido de nitrogênio. Monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. E aí os dois colidem, em seguida eu tenho um novo elemento. 2 novos elementos. Que é o NO e o CO2. No desenho que eu peguei não estava colorido, mas eu suponho que isso daqui seja o carbono. Eu vou dar uma pintadinha nos carbonos
Só pra gente não se perder. Em seguida, na situação 3, eu tenho de novo eles colidindo, só que repare, ele está colidindo de uma maneira diferente. Aqui os hidrogênios estão batendo, ó. Aqui não, aqui é o carbono e o hidrogênio batendo. Em seguida, nada acontece. Inclusive, ó, se você parar para reparar aqui, existe uma diferença muito importante. O porquê a situação 1 ela não reage, né? Isso aqui tá grudado aqui, eu vou desenhar linhas de o que tá grudado. E porque a situação 3 não reage. Na verdade, são motivos muito diferentes que fazem eles não reagirem. Porque, pela situação 2, a gente percebe que esse formato de colisão é o formato que leva uma reação. Ou seja, isso é uma colisão efetiva. Então, na verdade, essa aqui é uma colisão efetiva. Só que por que ela não forma um novo produto? Muito possivelmente é porque faltou energia. Se colocasse mais energia aqui, ele teria acontecido a reação. Eu posso até dizer que a situação 2 tem mais energia do que a situação 1, energeticamente falando, né? Contanto que isso possibilitou que a situação 2 ocorresse e a situação 1 não. Agora a situação 3, por mais que fosse forte, ela não ia ocorrer. Porque não estava batendo de um jeito que ia fazer as ligações necessárias. Bom, vamos ver as alternativas. Na situação 1, as moléculas reagentes apresentam uma energia maior que a energia de ativação, mas a geometria de colisão não favorece. A gente viu pela situação 2 que isso é mentira. A geometria favorece sim. É a energia que não é maior que a energia de ativação. Então, a está incorreta. Situação 2. Ocorreu uma ligação com geometria favorável e energia suficiente para formar os produtos. Eu imagino que a alternativa B é a correta, mas vamos ler as próximas. Na situação 3, as moléculas reagentes foram completamente transformadas em produtos. Mentira. Não aconteceu nada, inclusive. Nas situações 1 e 3, ocorrem reações químicas, pois as colisões foram eficazes. Não acontece nenhuma reação. O que eu tenho no começo é o que eu tenho no final. Então não mudou nada. E, nas situações 1, 2 e 3, ocorreu a formação do complexo ativado, produzindo novas substâncias. Não. Só ocorre o complexo ativado quando você passa da energia de ativação. Que quando você alcança a energia de ativação é quando você tem o complexo ativado. E aí ele decai. Então, realmente, a alternativa correta é a alternativa B. 11. Considere o gráfico a seguir referência ao diagrama energético de reação N2 mais 3H2 é 2NH3, sob a ação de um catalisador. A seguir, assinale a alternativa incorreta. Bom, aqui ó, eu tenho, antes de eu ler as alternativas, de novo, vamos interpretar as coisas que eu tenho aqui. Eu tenho um gráfico, que é o gráfico de diagrama energético, e no começo eu tenho os meus reagentes, e em seguida, ali no final, eu tenho os meus produtos, aqui ó. Bom, primeira coisa que eu vou reparar é aqui no nível de energia dos meus reagentes, eu tenho mais energia do que nos meus produtos. Então, o ΔH ele faz este caminho. Se ele faz o caminho de cima para baixo, é porque o sistema está perdendo ΔH. Então, o ΔH é negativo. Aliás, menor que zero. Mas uma coisa. Se eu tenho duas curvas e uma é do catalisador, a do catalisador é a com menos energia.
Até porque essa é a função do catalisador. Diminuir a energia de ativação para que fique mais fácil da reação ocorrer. Essa é do catalisador e essa aqui é sem catalisador. Bom, acho que é isso. Eu vou ler as alternativas e a gente vê. A reação é exotérmica, pois apresenta ΔH igual a menos 22 quilocalorias. Realmente, eu escrevi só menor que zero, mas eu tenho os valores aqui, né? Se ele vai do zero para o menos 22, então o ΔH não só é menor que zero, como ele é igual a menos 22. Então, essa aqui está correta. Ele quer a afirmativa incorreta. A energia de ativação da reação sem catalisador é igual a 80 quilocalorias. Isso eu não falei. Aqui. A energia de ativação, ela vai do topo dessa curva até a linha dos reagentes. Porque quando ele passa dessa energia, ele consegue descer pro produto. Então, sim, é igual a 80 quilocalorias, porque vai do 0 ao 80. Alternativa C. A energia de ativação da reação com o catalisador é igual a 39 quilocalorias. Sim, esse daqui é o sem catalisador, né? 80. O 39 é com catalisador. Corretíssimo. A presença do catalisador diminui o valor do ΔH da reação de 0 para menos 22 quilocalorias. Não. ΔH ele não está relacionado ao catalisador. O ΔH é a mudança de energia quando eu passo do reagente para o produto. O catalisador não tem nada a ver com isso. Ele só facilita a reação. Então, eu acho que já achei minha alternativa incorreta, mas vamos ler a próxima. Nas condições padrão, a entalpia de formação do gás amoníaco, NH3, é igual a menos 11 quilocalorias por mol. Essa é para pegar a gente. Porque a gente pensa, mas é menos 22 aqui, né? Mas menos 22 para essa proporção. Quando tem 1 N2, 3H2 e forma 2 NH3. Ele quer saber da formação de um mol de 1 NH3. Então, é metade. É menos 11 kcal por mol. Então, a alternativa incorreta é a alternativa D. E para a próxima aula a gente vai ver tudo isso, só que agora com números. Porque é cálculo químico, vai ter número. Uma boa semana e até a próxima aula.